E aí, gente, boa noite, Dani Milagres aqui. E a gente está iniciando mais uma live essa semana. E a gente vai falar hoje como fazer as pazes com o alimento para emagrecer. Antes de eu começar a falar aqui, entrar no tema, eu quero saber de vocês se vocês acreditam, se vocês sabem, se vocês aprenderam que existem alimentos proibidos e permitidos numa dieta, numa reeducação alimentar, que é importante evitar, restringir, não comer. O que vocês acreditam? Existe alimento proibido na dieta? É muito comum as pessoas acreditarem, imaginarem que tem alguns alimentos que são proibidos, outros são permitidos e que isso impacta diretamente no seu emagrecimento, no seu ganho de peso, na sua manutenção desse peso ideal. Então, assim, o que a gente traz em termos de conteúdo para a gente iniciar essa conversa? Quantas vezes você já fez dietas? Quantas vezes você deixou de comer um monte de coisa? Você fez um monte de restrição, né? Para poder emagrecer. Você percebe que por um tempo aquilo funcionou, mas depois entra lá num platô, né? Chega num momento que você para de emagrecer e às vezes até você volta a ganhar peso, volta a ganhar muito mais peso do que o inicial que você perdeu. Com quem já aconteceu isso? Provavelmente com um monte de gente. Já comigo aconteceu isso várias vezes, gente, porque eu emagrecia, daí voltava a engordar. Fazia uma restrição super severa, fazia vários tipos de dietas, ia em uma nutri, ia em outra nutri, ia em médico, e aí fazia por um tempo e depois voltava a engordar. Até que lá em 2017, 2016, né, eu engordei bastante, eu ganhei lá mais de 10 quilos, e chegou um momento que eu falei, eu preciso mudar, preciso rever esses meus conceitos em relação aos padrões alimentares, às questões emocionais, o que estava me impactando ali para comer mais do que deveria, quais eram as emoções que estavam ali envolvidas, as emoções que estavam ali influenciadas, que me faziam descontar no alimento. Daí eu comecei a aplicar as técnicas, comecei a aplicar as ferramentas e entender que, na verdade, tudo que a gente precisa ter na vida, né, é ter o quê? Equilíbrio. Então, eu comecei a identificar quais eram as emoções que me faziam comer além da conta. Quais eram as situações, quais eram os sentimentos, sempre funcionavam como gatilhos para eu comer mais do que eu deveria, para sair do meu plano alimentar, para compensar, para me dizer que eu merecia algo fora. Então, eu comecei o quê? A buscar conhecimento em várias áreas, né? Inclusive com a própria psicologia comportamental, com as técnicas comportamentais, trazendo essa informação e buscando aplicar isso no dia a dia, porque isso é um ponto muito importante. Quando a gente adquire esse conhecimento, é importante entender, estudar e aplicar esse conhecimento no dia a dia, né? Porque se você simplesmente recebe a informação, simplesmente adquire o conhecimento, se você não pratica isso, o resultado certamente não vai acontecer. Outro dia, me colocaram aqui no direct. Ai, Dani, eu já fiz vários cursos, já comprei vários livros, já fiz várias dietas, o que me garante que o seu método vai funcionar? Falei, olha, se você já fez vários cursos, já comprou vários livros, já fez várias dietas e você não conseguiu emagrecer até hoje, provavelmente o meu método também não vai funcionar. Por quê? Certamente você não está aplicando o que você aprende. Você não está colocando em prática aquilo que você adquiriu. O curso, o livro, a dieta, né? Porque existe uma característica do ser humano muito comum, que é o quê? Existe uma dor. E a pessoa fala, bom, eu preciso resolver isso. Então eu vou buscar alguma solução que é mais fácil, mais rápida, mais mágica, né? Então ela começa a buscar um monte de coisa, curso, livro, uma dieta diferente, um exercício da moda, só que ela não sustenta, ela faz por um tempo. Às vezes ela compra o curso, compra um livro, não termina de ler, compra o curso fica lá, ela nem assiste ou começa a assistir algumas aulas, depois para de assistir, e aí ela acha que vai ter resultado simplesmente pelo fato de ter decidido comprar. E, gente, esse é só o primeiro passo. Quando você decide comprar um livro, adquirir um curso, esse é o primeiro passo, já é um bom caminho. Mas se você não faz nada com isso, você compra e coloca o livro na gaveta, você compra o curso, você entra lá, o primeiro acesso, olha para o curso, depois nunca mais você volta, não adianta, não é verdade? Então, é preciso ter comprometimento para colocar em prática e realmente ter um esforço para buscar esses resultados. Então, quando a gente fala em alimentos proibidos, em alimentos permitidos, o que a gente pode, o que a gente não pode comer, vai muito além do que isso. Não existe essa questão de que é proibido, é permitido, não existem esses conceitos. E a gente começa essa live de hoje provocando aí uma disruptura desses conceitos. De que, não posso isso, não posso aquilo, isso é mal, isso é bom. Porque quando a gente começa com esse padrão, com esse modo de julgamento, a gente já começa a minar esse processo de emagrecimento
e a minar esse processo de conquistar novas metas e novos objetivos. Porque você já parte do princípio de que, isso aqui eu não posso. E, gente, o proibido é sempre melhor. É proibido aí que você quer. Aí que você quer fazer. Parece que o negócio tenta ali, né? O diabinho tenta e você vai fazer só porque é proibido. Então, assim, a gente tem que começar quebrando esses conceitos de que não posso isso, não posso aquilo. É muito além disso. Quando você começa a entender o processo, quando você começa a entender como que você funciona, como que a sua mente funciona, como que essas estruturas, né, nutricionais, mentais, como que a nossa fisiologia funciona, as coisas vão caminhando de uma forma muito mais natural. E aí o emagrecimento, ele vem como consequência desse seu comportamento e desse seu aprendizado. Então, assim, quando você pensa, o que eu preciso ter para começar esse processo? Primeira coisa é começar a ter uma relação saudável com o alimento. Não só com o alimento, como conhecer seu próprio corpo e com as emoções que estão ali envolvidas. Porque, inclusive, recentemente a gente teve uma aula lá no Método sobre a imagem corporal e os distúrbios que existem relacionados à imagem corporal. Então, esse é o ponto inicial. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia, ela se olha no espelho e ela se vê enorme. Fala, nossa, tô muito gorda. Olha isso aqui, esse pneu. E ela tá já super magra e ela acha que tá gorda. Porque ela tem um distúrbio da imagem corporal, que ela se percebe bem acima do peso, se percebe com o corpo alterado. E essa percepção dela do corpo real é diferente do corpo idealizado. Então, assim, quando você está, às vezes, também muito acima do peso, você se olha, às vezes até você evita se olhar, né? Evita estar em contato com esse seu peso, com esse seu corpo. Às vezes você olha e fala, eu tô gordinha, né? Mas tá bom. Tá, tô bem, tô feliz assim. Só que é muito mais profundo. Eu lembro de mim naquela época, sabe? Eu olhava e falava, tô gordinha, mas tô bem, tô feliz. Quero comer, quero descontar aqui, né, meu dia estressante que eu tive na comida, no alimento, comer uma coisa fácil, rápida, prática. Até que eu me vi de biquíni numa foto e eu falei, não tá legal. E aí eu tive esse contato comigo mesma naquela foto. Eu olhei pra foto e falei, não tá bom. Até então eu não tava me olhando, não me olhava no espelho. Eu botava roupa, normalmente uma roupa mais larguinha, uma roupa escura pra disfarçar. Não saía mais em foto, que eu não gostava de ver meu braço, de ver como é que eu tava. Ou então fazia aquelas fotos, sabe, assim, atrás da pessoa. Quando você tem, assim, tem um grupo, tem 3 pessoas na foto. E você fica no meio, pra não ficar nas pontas, porque as pontas engordam, né? E aí você fica meio que atrás, assim. Fica as duas meio que na frente, você fica só a cabecinha, assim, para parecer mais magra. Então tem essas técnicas que a gente usa para enganar quem? Nós mesmas. A gente está enganando ninguém. A gente está se enganando. Então, essas alterações, você vai ali burlando, você vai se sabotando o tempo inteiro. E aí, quando a gente começa a entender como que o corpo funciona, começa a ter uma relação mais saudável com os alimentos, começa a entender as emoções que estão ali envolvidas e quais são os gatilhos que estão participando desse processo de alimentação, que às vezes, muitas vezes está desregulada, você começa a entender esses processos e a ter formas muito mais assertivas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o comer intuitivo, que é um método que foi criado em 1990, e ele é baseado no quê? Atenção, não está relacionada diretamente com a mentalidade de dieta. Que é essa coisa de você pensar sempre em fazer dieta, seguir uma dieta, em fazer restrição, isso acaba gerando momentos de compulsão. Só que assim, é interessante a gente trazer um ponto aqui, que é um ponto de atenção, tá? Que é o quê? No comer intuitivo, você tem uma permissão para comer. Só que esse comer não é um comer avassalador, igual uma capivara raivosa, né? Que você chega ali e come de tudo. Não é isso. Você ter a permissão para comer qualquer alimento, desde que exija uma atenção plena e escolhas conscientes nesse processo alimentar. Então não é assim, a Dani falou que eu posso comer o que eu quiser, então eu vou chegar aqui e vou devorar tudo na minha frente para poder comer. Não é isso, né? Você tem que o quê? Buscar cada vez mais atenção nesse processo alimentar, cada vez mais estar com atenção plena a essas refeições e também pensar o quê? Quais são essas escolhas? De não ser uma escolha impulsiva, de não ser uma escolha em que você não está pensando naquilo, você chega lá e vai de forma automática. Então, você tem uma permissão para comer, desde que exista aí um processo de conscientização desse alimento. Tá? Então, por exemplo, em casos de transtornos alimentares, né, como a compulsão alimentar, como a bulimia, a anorexia, em que os sinais de fome e saciedade eles estão alterados, são desregulados, é importante, primeiro, cuidar desse transtorno. E aí é essencial que exista um acompanhamento profissional, muitas vezes um acompanhamento multidisciplinar, com psicóloga, com nutricionista, com médico, com a atividade física associada,
para tratar esses transtornos primeiro e depois começar a introduzir o comer intuitivo, porque tem que existir já essa autorregulação do corpo, tem que existir já essa conscientização para que você possa aplicar essa prática. Porque se eu falo para uma pessoa que tem transtorno alimentar, né, que tem compulsão alimentar, eu falo, olha, você pode comer seguindo os sinais da sua fome e saciedade. Ela está morrendo de fome, ela não consegue controlar, não consegue identificar ainda esses padrões emocionais, não consegue identificar esses gatilhos, ela vai lá e ataca tudo pela frente. Ela vai colocar isso como uma permissão. Bom, a Dani falou que eu posso comer tudo que eu quiser. E não é assim, gente. Então, se você tem um transtorno alimentar já diagnosticado, é importante primeiro tratar esse transtorno, né, identificar quais são as causas, estar com uma equipe multidisciplinar, trabalhar as questões emocionais na terapia, trabalhar as questões hormonais, fisiológicas, né, com o médico, com a nutricionista, para depois você aplicar essa prática, tá certo? A gente vai começar falando já sobre isso, porque esse é um ponto de atenção e que eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso. Só vejo assim, restrição gera compulsão, tem que comer de acordo com a fome e saciedade, atingir, respeitar e honrar a sua fome, mas não tem esse aviso, né, essa orientação inicial de que em casos de transtornos alimentares diagnosticados, é necessário primeiro tratar o transtorno para depois implementar essa técnica do comer intuitivo. Então, assim, eu separei para vocês aqui 8 princípios do comer intuitivo. Quais são os outros princípios aqui mais importantes, mais relevantes para a gente entender como que funciona esse comer intuitivo, tá? Então, o primeiro princípio é rejeitar essa mentalidade de dieta. Por quê? O que a gente tem que pensar é numa reeducação alimentar. Você vai pensar o quê? Eu vou começar a buscar alternativas, eu vou começar a buscar informações, eu vou começar a trabalhar a minha mente para me alimentar bem. E isso é ao longo da vida, isso é para a vida, não é se alimentar bem por 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você consegue eliminar o peso que você queria eliminar e depois volta tudo de novo, porque não vai funcionar. Vai voltar a ter aqueles casos de efeito sanfona, vai voltar a ter desregulação desses sinais de fome e saciedade. Então, rejeitar essa mentalidade de dieta, mas substituindo por um processo de reeducação alimentar. E isso passa por essa mudança de mentalidade, passa por essa mudança de mindset para que você possa realmente adotar e construir novos hábitos saudáveis. Então, essa questão de você acreditar, às vezes, em dietas milagrosas, em sucos, em chás que vão te emagrecer X quilos em um tempo, uma pílula que você vai tomar e que vai te emagrecer, que seca a gordura, que seca a barriga. Gente, isso não existe. Não acreditem em coisas rápidas, super fáceis e milagrosas, porque o processo não é assim que funciona. Então, existe aí uma necessidade de ter um esforço direcionado. Por isso que é tão importante você seguir aí um método, seguir um curso, seguir uma orientação profissional, para não seguir coisa da cabeça, ou da amiga, ou do vizinho, ou da revista que você comprou lá na banca. Além disso, é importante que você fugir dessas restrições e privações que às vezes a gente vê por aí, né? Do tipo, olha, corta totalmente carboidrato, agora você não pode mais comer carboidrato. Aí você vai falar, tá bom, cortou o carboidrato, aí você fica sem comer carboidrato 3 dias, no 4º dia você está comendo tudo aqui pela frente. Pão, macarrão, arroz, todos os carboidratos que você vê pela frente você come. Então, assim, não faça restrições nesse sentido. Você pode diminuir, você pode utilizar carboidratos do bem, né? E aí você vai ter um acompanhamento nutricional para entender o que é bom para você, o que está ali de acordo com as suas capacidades, o que é bom para o seu biotipo, para o seu interesse, e você começa a entrar num processo de reeducação, reeducar a sua alimentação, entender o que é bom para você, quais são os alimentos, o que combina com o quê, quais são os alimentos que dão mais saciedade. Tudo isso vai gerar esse processo de autoconhecimento e que vai proporcionar essa autorregulação do seu corpo e do seu organismo. Então, esse é o primeiro ponto, rejeitar a mentalidade de dieta, ok? Aqui, o que eu coloquei como segundo ponto? É importante você honrar a sua fome. Dani, o que é honrar a fome? A fome, ela não é inimiga, ela faz parte de um processo fisiológico. A gente sente fome e aí tem uma série de comportamentos ali fisiológicos, o estômago ronca, tem um desconforto, você está um tempo sem comer, enfim, tem uma série de coisas que impactam ali, e é importante você entender quais são esses intervalos de fome, buscar comer em períodos que você não está super faminta, porque quando você está com muita fome, a tendência de você comer mais rápido, sem essa consciência, é muito maior, porque você vai ali querer se saciar, né, rapidamente. Muitas vezes, comer rápido é ainda pior, porque você não dá tempo da informação chegar ao cérebro de que você já está saciada. Então, procurar encontrar aí espaços menores de fazer as refeições, comer porções menores, porque aí você vai ao longo do dia se equilibrando aí
para que não tenha exageros alimentares. Então, aprenda a respeitar esses sinais biológicos para que você possa começar a estipular e a definir essa confiança no seu corpo. Perceber como esses sinais te respondem em termos de fome e saciedade. E o terceiro passo que eu coloquei aqui é o de fazer as pazes com o alimento, que foi o que a gente colocou como tema da live. Como assim fazer as pazes, Dani? Se você pega e se coloca na posição de que esse alimento é vilão, esse alimento é proibido, o pão, ele é vilão, não posso comer. Macarrão, eu não posso comer. E tem um monte de vilões. Qual é o vilão de alimento que você sempre ouviu falar que você acha que é, tipo, aquele proibidão, que você não pode comer? Então, primeira coisa é começar o quê? Abandonar esses conceitos de proibido e permitido. Porque a relação com a comida, ela deve ser uma relação leve e prazerosa. O ato de comer, ele tem que ser um ato leve. E muitas vezes ele está relacionado sim ao prazer. Então, quando você começa a categorizar esses alimentos por bons ou ruins, você acaba ficando mais restrita. E quando você come algum desses alimentos que você considera, que você aprendeu que é proibido, isso te gera outros sentimentos e outras emoções, como, por exemplo, a culpa, a frustração, a autocrítica. E isso vai reforçar ainda mais esse seu comportamento, porque você se sente culpada, você se sente enfraquecida diante daquela realidade, diante daquele alimento, daquela situação. Você se sente culpada porque comeu, você acaba engordando, às vezes até passa mal, fala, nossa, eu comi isso, não sei o que, passa mal. Mas aí, logo depois, você faz o quê? Agora já me estraguei mesmo, né? Então eu vou comer mais. E aí você come desenfreadamente, né? Que é aquela mentalidade de 8 ou 80. Então, ou você não come nada, ou você come, enfia o pé na jaca e fica na jaca, mora lá. Né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de mentalidade. Não é 8 ou 80. Você comeu um pouco mais, percebeu que aquele momento ali você saiu daquele plano alimentar, comeu uma coisa que você sabe que te afasta, ok, na próxima refeição você já volta para o plano de novo, você já volta ao seu padrão normal ali, de voltar a buscar coisas saudáveis, voltar a buscar coisas mais nutritivas, né? Então, no momento seguinte, já retoma. E isso vai cada vez mais melhorando e diminuindo esses episódios. Então, quando você tem mais liberdade para escolher os alimentos, quando você diminui o risco de entrar nesse ciclo de exageros, de restrições, de punição, de culpa, né? Então, você começa a ter muito mais clareza e muito mais consciência dessas suas escolhas, tá? Então, assim, a gente tem uma relação com o alimento desde o ventre da nossa mãe, né? Desde o ventre a gente está ali se alimentando pelo cordão umbilical, recebendo alimento, e durante toda a vida o alimento ele passa por essas etapas. E o alimento ele tem diversas funções, não só o de nutrir, ele tem uma série de funções aí que são também de acolhimento, que são de proteção, que são de carinho, que são de cuidado, que são de prazer. Só que isso é de todo ruim? Não é. A questão é como você vai lidar com isso e até que ponto isso vai extrapolar aquele limiar que é aceitável. Então, assim, quando a gente vê que os problemas, que existem esses problemas com a alimentação, com a comida, eles devem ser solucionados, lembrando que esses alimentos eles têm diversos papéis na nossa vida e isso precisa ser considerado. Então, a culpa, o sofrimento, a punição, isso só faz alimentar ainda mais esse ciclo de compulsão, esse ciclo de comer excessivo, né? Então, ele só alimenta ainda mais esse processo. Então, o que a gente começa a fazer aqui? Quando a gente faz as pazes com o alimento, a gente começa a entender que existem escolhas, existem, sim, alguns momentos que a gente come um pouco além, a gente come alimentos que atrapalham esse processo de emagrecimento, mas que não existem proibidos ou permitidos. Existe a quantidade que você vai ingerir, o equilíbrio que você vai ingerir. Então, quando a gente pensa em fazer as pazes, é o quê? Entender esse processo, entender qual que é o lugar desse alimento na nossa vida, que tipo de situação, que tipo de emoção, que tipo de sentimento que ele está ali comportando e começar a perceber que a gente vai trabalhar com os alimentos da maneira mais tranquila possível. Por quê? Você vai compreender que não existem aí proibidos ou permitidos. Existe a quantidade e a frequência que você vai introduzir, que você vai se alimentar com esse tipo de comida, tá? Então, assim, outro dia eu estava postando aqui nos stories, e aí eu postei a minha refeição lá de domingo, né?
coloquei lá um prato, legumes, peixe assado e tal. E aí veio uma pessoa no direct e falou assim, mas Dani, hoje é domingo, até domingo você se alimenta bem, saudável, né? Até domingo. Eu, antigamente, tinha um chocolate, não vou falar aqui a marca, mas eu amava, que era um chocolate com flocos de arroz e tal, que me lembrava muito a infância. Então, gente, eu via aquele chocolate, eu via aquela embalagenzinha azulzinha, e eu falava, nossa, esse chocolate é muito bom. E eu, sempre que eu via na rua, eu comprava um negocinho, ou eu trazia aquelas barras, sabe? Aquelas lojas que vendem 3 por 10, não sei o quê. Trazia para casa e comia, assim, lembrando a infância, porque era uma memória muito afetiva que eu tinha em relação ao doce. Quando eu comecei esse processo de reeducação alimentar, de entender, né, como é que funcionam esses alimentos no nosso corpo, quais são as reações que a gente tem, que tipos de vícios que eles promovem, né? Como que isso é prejudicial, como que ele leva aí, o açúcar, ele promove processos inflamatórios no nosso corpo, né? Então, é uma coisa assim muito séria. Quando eu comecei a entender mais isso, eu comecei a buscar outras formas de substituir o doce, né? De colocar coisas mais naturais, de colocar uma banana com canela, de beber um chá para poder diminuir aquela vontade, de colocar coisas mais ácidas, né? De um suco com limão, sem açúcar, sucos com gengibre, enfim, eu fui buscando outras coisas ali, outras estratégias para diminuir essa vontade do doce e comecei a inserir o chocolate amargo, chocolate 70. Depois de um tempo, quando eu comia aquele chocolate maravilhoso, que eu falava, gente, esse chocolate eu amo, não sei o quê, quando eu comia aquele chocolate, eu falei, meu Deus, como é que eu gostava disso? Nossa, esse negócio tem um gosto estranho, parece manteiga de cacau, sei lá, tem, né, um gosto esquisito. Então, o seu paladar muda, porque ele vai se readequando à sua nova realidade. Por isso que é reeducação alimentar, né? Você vai eliminando, deixando aquele paladar infantil e você vai experimentando e buscando coisas muito mais saudáveis, muito mais naturais, e você vai readaptando. Então, quando você come aquele negócio que você comia lá no passado, que você achava maravilhoso, você fala, nossa, eu gostava disso, que coisa estranha, esse negócio não é bom não, né? E aí comecei a verificar os rótulos, o que tinha nos rótulos, comecei a entender essas composições dos alimentos, buscar. Então, quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente busca isso, melhor. Então, esse é o terceiro ponto ali, que é o fazer as pazes com a comida, entender, compreender, não enxergar a comida como uma vilã, como um proibido, mas entender que sim, tudo é possível, né? Desde que você tenha ali escolhas e quantidades conscientes que você possa estar utilizando isso no seu dia a dia. E certamente, naturalmente, você vai começar a diminuir esses alimentos menos saudáveis, porque com essa transição do paladar, você vai sentir falta, o seu corpo pede alimentos mais saudáveis, sabe? Então, esse é um ponto importante. O quarto ponto é o quê? Você parar de julgar a sua alimentação. Como assim, Dani? Também evitar que os outros façam isso, tá? Eu anotei esse ponto aqui, que ele é bem importante, de desafiar a polícia alimentar. Sabe aquela coisa assim, de ficar julgando? Ah, isso aí não pode. Ah, isso daí nossa, vai comer esse negócio. Gente, que pecado. Aquela coisa que começa a fazer dieta e aí começa a julgar os outros, ou então ao contrário, né? Os outros que estão julgando o que você está comendo. Isso é péssimo, né? Porque essas críticas, elas vão trazer pensamentos depreciativos. E, às vezes, esse próprio pensamento depreciativo vai te estimular a querer comer mais. Ou o outro também, né? E você fala, deixa de ser chato, eu quero comer, não sei o que, não se liga aqui no meu negócio, eu quero comer minha coxinha aqui com requeijão, catupiry, né? Não me enche aqui, não. E aí você fala, nossa, que horror, essa fritura aí, cheia de gordura hidrogenada, não sei o que. Né? E aí você vira mala, né? Ou então a pessoa que está vendo você comer também fica te enchendo. E aí, ao invés disso te ajudar, isso piora. Às vezes até estimula você querer comer mais. Ó, a Jaque falou que é difícil fazer essa educação alimentar por causa das crianças. Então, Jaque, essa é uma frase que eu ouço muito, sabe, assim, de alunas, na mentoria, no consultório, porque a gente acaba usando, né, essa coisa da criança, de ter criança em casa, de ter que comprar coisas para a criança, né? Doces, coisas mais gordurosas, mais calóricas. Mas, assim, isso também é um conceito que a gente adquiriu lá dos nossos pais. Quando o Arthur era pequenininho, eu me lembro que tinha uma forçação de barra, sabe, assim, dos meus pais, de que ele tinha que comer. Criança gosta de achocolatado, criança tem que ter danoninho, criança tem que ter não sei o quê. E meus pais achavam que tinha que ter, porque o fato de eu não comprar isso para eles, não oferecer isso para eles achavam que era um pecado,
sabe? Como assim? Meu neto, e foi o primeiro neto, né? Meu neto não vai poder tomar isso. Que absurdo, que exagero. E assim, a criança não tem que tomar isso, sabe? Ela não tem que tomar uma bomba de açúcar só porque foi ali embaladinho e dizem que é bom para criança. Não tem, sabe? Tanto que até hoje ele não toma chocolatada, ele não gosta. Eu já até ofereci algumas vezes, às vezes está na rua, né? Tá na casa de alguém, toma, não quero. Ele já provou e tal e não gostou. Então, a gente não tem que oferecer isso para os filhos, sabe? Assim, sobremesa. Você pode oferecer frutas para a criança, você pode oferecer de manhã, né? O próprio leite, o leite normal, né? Sem ter que colocar açúcar adicionado, sem ter que colocar achocolatado. Então, assim, ele não tem esse hábito. Claro que ele experimentou isso depois, ele foi comer chocolate mesmo, já depois de 3 anos de idade, porque em casa não tinha acesso a chocolate. Não tinha. Então, quando começou na escolinha, na creche, festa dos amiguinhos, tal, ele foi lá, provou, comeu, né, come brigadeiro, como não sei o quê. Tudo bem, não tem problema, sabe? Não fala, não pode comer brigadeiro, não sei o quê. Claro que não, né? Eu não sou doida. Mas eu não tenho isso em casa, eu não compro pacote de bala, eu não compro chocolate para ele, eu não compro coisas desse dia, eu não compro biscoito recheado, nada disso. O que ele tem em casa? Tem frutas, tem comida de verdade, né? Tem ovo, sempre tem na refeição de manhã, tem ovo, tem o leite, tem fruta, sempre tem isso. Pão, eventualmente, ele quase não come pão, ele come às vezes, sabe assim, uma vez ou outra, mas não é uma coisa que ele goste muito de pão. Então, assim, por que a gente tem que oferecer para a criança esse tipo de alimento? Não tem sentido, né? Só porque a gente acha que é legal a gente oferecer para nossos filhos, porque é um chamego ali, é um cuidado. Porque eu fui criada assim, né? Na minha casa era cheio de chocolate, de danoninho, de não sei o quê. Era cheio disso. Então, meus pais achavam que eu tinha que oferecer isso para ele. Eu falei, eu não vou oferecer, ele não tem que comer isso, não precisa comer isso. Né? Quando ele quiser experimentar, estiver na casa do amiguinho, estiver na festinha e quiser experimentar, tudo bem, ele vai experimentar, vai gostar ou não, mas ele não vai ter essa introdução alimentar dentro de casa, né? Então tinha muitos legumes, tinha muita sopinha, tinha muita comida mesmo ali, né? Comida saudável para se alimentar. Então não tem necessidade disso. Sobremesa, às vezes assim, mãe, o que é sobremesa? Sobremesa, tem um suco aqui, um suco de maracujá da fruta, tem gelatina, né? Que também não é essas coisas, mas assim, é menos mal. Então assim, não tem aquela coisa da sobremesa do doce, né? Que já no meu caso, lá, quando criança, adolescente, já adulta, às vezes eu comia, eu almoçava ou eu jantava, já pensando no doce que eu ia comer. O que eu vou comer de sobremesa? Eu já pensava sobremesa, sabe? Porque eu sou a maior formiga, adoro doce, né? Ele já não tem isso, sabe? Assim, ele almoça, ele janta. Qual que é a sobremesa? Tem manga, tem banana, sei lá, né? Tem fruta, tem um suco da fruta, tem água, às vezes tem água, sobremesa tem água. Então, assim, por que a gente vai a gente vai desenvolver esse padrão nos nossos filhos? Né? Não tem necessidade. Então, a justificativa de ter filho em casa, a gente pode, inclusive, deixar de comprar, não introduzir esses hábitos nos nossos filhos, para que eles não cresçam já com esses conceitos, com esses vícios, né? Porque quanto mais tempo desenvolver esses interesses, essa construção alimentar, quanto mais cedo isso acontecer, mais difícil disso tirar depois, né? Porque se transforma num hábito aí de muitos e muitos anos, tá certo? Então, assim, eu acho que isso é um ponto aí importante para a gente começar a desconstruir isso, né? Bom, 5º ponto, sentir a saciedade. Aprender a sentir a saciedade e respeitar. É uma técnica que eu acho muito fácil de fazer e positiva, é sempre colocar o prato com um pouco a menos de quantidade de comida do que o normal que você comeria. Coloca ali o prato com um pouco a menos de refeição e durante a refeição você fica ali bem atenta a esse momento, sabe? Assim, você não vai se alimentar com o celular na mão, não se alimenta correndo entre um negócio e o outro, né? Às vezes, tô correndo na cozinha, vou comer ali em pé rapidinho para poder... E aí, isso também prejudica, porque você não consegue ter a consciência do que você está fazendo, a consciência do alimento. Então, senta, reserva um tempo para alimentação, percebe ali a mastigação, percebe o cheiro, o gosto, a consistência do alimento, faz um prato bonito, sabe? Arruma ali o prato direitinho, organiza, coloca menos comida do que você acha que comeria, come devagar, mastigando devagar, né? Respeitando esse tempo que o cérebro recebe a informação de que está saciado. E depois, quando terminar de comer, se você ainda assim achar que quer comer, acha que ainda está com fome,
você vai lá e coloca mais um pouquinho, né? Mas sempre se questiona, eu tô com fome ainda? De 0 a 10, qual que é o nível dessa fome? Ah, essa fome tá em 6, tô quase saciada. Então, você pode deixar, não precisa repetir o prato, você pode comer outra coisa, você pode esperar para o lanche da tarde. Então, sempre busca essa conscientização, sabe? Não come correndo, não come em pé, não come fazendo outras coisas, porque isso já foi comprovado em estudos, gente, que quando você come fazendo outras coisas sem atenção plena na hora da refeição, isso aumenta muito o ganho de peso, porque você não tem consciência, você não consegue parar ali e pensar o que você está fazendo. Você come de forma automática. Então, esse é um ponto importante, que é o 5º ponto. 7º ponto, lidar com as emoções sem usar a comida. Como a gente já vem falando aqui ao longo das lives, né, batendo muito nessa questão da inteligência emocional, de como que é importante manter o foco realmente, entender quais são as suas emoções, quais são os gatilhos que te levam a comer comidas específicas, em momentos específicos, e não usar a emoção para ser coberta, ali, ser encoberta pelo alimento. Tá? Então, a alimentação, ela não deve ser usada para aliviar esses mecanismos, esses problemas emocionais. Então, você tem que entender quais são essas questões, quais são esses gatilhos, o que acontece ali um pouquinho antes de você querer comer algo específico, ou querer comer a mais, o que acontece ali, o que foi aquele gatilho, para que você possa buscar outras fontes de prazer, praticar um exercício, fazer alguma coisa que você acha interessante, que você gosta, fazer uma leitura, se cuidar, tomar um banho demorado, enfim, escolher outras fontes de prazer para que você não fique compensando essas emoções, comendo essas emoções. Então, a alimentação e a emoção, elas andam muito juntas. Só que se você sempre entender que o alimento serve para servir como um tamponamento dessas emoções, a tendência é que você coma em excesso ou que você não faça escolhas mais saudáveis são muito grandes. E você não vai conseguir resolver aquela emoção, aquele problema, aquele sentimento com a comida. Você resolve temporariamente, depois você volta a comer, continua engordando, gera outros problemas, né? E isso vai te prejudicar ainda mais. Então, esse foi o 6º. O 7º, a gente tem o respeito, respeitar o seu corpo, né? Porque não existe um corpo ideal. Existe o seu corpo ideal, existe o seu peso ideal. Então, evitar aquelas coisas de se comparar com o outro, de se comparar com os padrões que são definidos pela mídia, pelas redes sociais. Evita de todo jeito isso. Por quê? Você tem que pensar no que é bom para você, para o seu corpo, para o seu biotipo, para o que fica bom em você. Né? Então, busca o seu peso ideal, sabe? E aí, isso vai muito da sua autoavaliação, dessa sua autoimagem, de como que isso vai influenciar para você. Praticar exercícios físicos é um outro ponto aqui super importante, você ter uma rotina de atividade física. Se você fica muito tempo sentada, por exemplo, ter momentos de pausas para levantar, para alongar, para evitar dores no corpo, para evitar essa coisa de ficar muito sedentária. Né? Então, se coloca em ação, faz exercício em casa, faz caminhada, o que for mais fácil, mas assim, se coloca em movimento. Tá? Esse é um ponto muito importante, sempre associar aí alguma atividade física, porque além do exercício físico ajudar, né, a queimar caloria, te ajudar a ficar mais motivada, além disso, você também vai conseguir o quê? Ter reações aí hormonais que vão te ajudar a ter mais prazer, mais felicidade, né, que vão te ajudar a sentir aí prazer de outras formas que não vai ser no alimento. Então, isso contribui muito para esse processo, tá? Os estudos científicos têm comprovado que esse comer intuitivo melhora várias etapas, várias fases da nossa vida, inclusive a autoestima, né? Melhora a autoestima porque você começa a emagrecer naturalmente, sem sofrimento, sem dietas restritivas, sem aquelas coisas loucas que a gente faz às vezes, né? Então, melhora a autoestima, você tem um resgate dessa autoestima. A sua imagem corporal melhora, né? Você começa a se sentir mais bonita, você começa a utilizar aquelas roupas que não cabiam mais, e aí você coloca, nossa, agora ficou bom esse vestido, ficou boa essa calça, voltei a usar. Então, a sua imagem muda, a qualidade de vida melhora muito, porque tem aquela coisa dos hábitos angulares, né? Quando um hábito começa a melhorar, vários outros hábitos começam também a melhorar. Então, por exemplo, você começa a praticar exercício físico, aí você começa a emagrecer, você começa a dormir melhor, você quer acordar cedo para se alimentar bem, você começa a se alimentar também melhor, começa a fazer escolhas mais saudáveis, se relaciona melhor com as pessoas, então você começa a ter uma melhoria em várias áreas da sua vida. Então, gente, assim,
o processo de reeducação alimentar, de fortalecimento da mente e de buscar esse equilíbrio em todas as esferas da sua vida, isso não só promove o emagrecimento, mas promove uma qualidade geral na sua vida, sabe? Assim, em vários aspectos, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural. Não vai ser sofrido para você, porque isso vai acontecer de forma intuitiva, de forma relacional, certo? E também, esses estudos comprovam que há uma relação direta entre essa melhoria do padrão de alimentação, essa melhoria do controle das emoções com a diminuição da ansiedade e dos quadros de depressão. Por quê? Se você começa, né, a praticar atividades físicas, começa a praticar esse fortalecimento mental, começa a identificar quais são as emoções ali que estão fazendo você compensar no alimento, começa a entender o seu funcionamento interno, quais são esses gatilhos, começa a trazer mais relaxamento, tranquilidade, né, fazer técnicas de respiração, yoga, enfim, tem várias coisas que você pode praticar no dia a dia, né, uma dança, leitura, caminhada, enfim, várias coisas ali que associadas nesse meio vão reduzir a sua ansiedade, vão reduzir a depressão. Então, assim, os ganhos são infinitos, né? Desde que você passe nesse processo inicial, você passe tendo um esforço realmente direcionado e você entenda o que é importante para você, por que isso é importante para você, né? Não simplesmente emagrecer por emagrecer. Existe um processo aí muito mais amplo e completo, tá? Outro objetivo aqui que eu anotei para vocês é em relação a esses comportamentos direcionados para os relacionamentos. Quando você começa a mudar em relação a você mesma, você começa a se amar mais, se respeitar mais, se valorizar, né, identificar qual que é o seu valor, melhorar essa estima de valor, que é a autoestima, você começa também a ter melhores relacionamentos no trabalho, relacionamentos amorosos, afetivos, na família, porque você começa a transbordar essa mudança. E aí você começa, muitas vezes, a virar uma referência, né? Porque de início o pessoal critica, fala, que isso, que besteira, que exagero. Depois começa a te apoiar, que vê que você está ali firme naquela situação, que você não está mudando de opinião. E no terceiro estágio, começa já o quê? A te perguntar o que você está fazendo para conseguir aquele resultado. Você vira referência. E isso é muito bom, né? Porque você começa a impactar outras pessoas, começa a trazer mais gente para o seu grupo, para a sua comunidade, fazendo parte desse meio, e isso vai fortalecendo ainda mais as suas conquistas, tá certo? Então, quando a gente começa a diminuir esses excessos alimentares e começa a ter um estilo de vida mais ativo, mais saudável, mais focado nessa mudança comportamental, você começa a aderir um estilo de vida que é para sempre. Não é para o verão, não é para aquela festa de casamento que você tem, não é para aquele aniversário que você vai, é para a vida. E isso vai ficando cada vez mais fácil, porque você vai cada vez mais adotando esse comportamento. Então, por onde começar? Como é que você começa, né? O começo é identificar esses sinais aí de fome e saciedade, respeitar sempre o equilíbrio, buscar o equilíbrio nessas refeições, terminar com esses julgamentos, essas pré-definições de proibido e permitido, isso pode, isso não pode, e respeitar o seu corpo, respeitar seus limites, e começar a buscar, passo a passo, dia após dia, mudanças comportamentais pequenas, né? Você vai diariamente com pequenas mudanças para começar esse processo de forma leve, natural e gradativa, que com certeza você vai começar a emagrecer sem sofrimentos, sem ter que fazer coisas mirabolantes, e você vai adotar esse novo estilo tendo resultados efetivos e duradouros, sem aquela coisa de efeito sanfona, sem coisas da moda que você faz uma hora, daqui a pouco você muda, faz de novo, né? Então é muito importante que isso aconteça desde já, né? De começar essa mudança, e para isso começa a mudança por onde? Pela mente. Começa pela sua mentalidade, entendendo quem que você é, entendendo como as emoções influenciam e impactam na sua vida, percebendo quais são os gatilhos que te levam a comer em excesso, ou comer coisas específicas, e atuando aí nessa regulação, cada vez mais trazendo a atenção plena a esses momentos de refeição, de atividade, ok? Então, eu queria trazer esse conteúdo para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntas, mandem lá, gente, no direct, manda perguntas, sugere tema, assim, interajam, porque eu adoro quando vocês mandam lá
perguntas, contribuições, falam de vocês. Ai, Dani, eu fiz isso, eu aprendi aquilo na live, coloquei em prática, está funcionando. Então, é super importante que vocês tragam. Então, ó, super obrigada, boa noite e amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau, pessoal!